Bom, então, na sequência de vídeo dos vídeos anteriores, a gente fez uma espécie de uma dedução das equações que a gente vai usar para estudar uma volumetria de oxirredução, né? E agora a gente vai aplicar, então, aquelas deduções. A gente viu que foi toda uma parte teórica para chegar numa coisa até bem simples de fazer, e agora, então, a gente vai para aplicar aquilo lá aqui numa proposta de titulação. Então, eu vou usar a mesma, inclusive, ó. O, o titulante é o sério 4+, o analito é o ferro 2+. Então agora vocês já estão por dentro aí como é que a coisa acontece, né? A reação da reação. Vou corrigindo esses Becker aqui. Tá? A reação que acontece aqui no Becker é essa daqui. O sério 4+, reagindo com ferro 2+, né? Então isso aqui vocês já viram. O método de fazer o cálculo do volume de titulante necessário para se chegar no ponto de equivalência, o método é o mesmo, só tem que prestar atenção na estequiometria e aí pegar e multiplicar a estequiometria invertido, né? Mas nesse caso aqui é 1 para 1 a estequiometria, porque só envolve um elétron, então um átomo de sério ganha um elétron e ganha um elétron, né, se reduzindo, e um átomo de ferro ele perde um elétron, se oxida, virando ferro 3+. Então é uma estequiometria 1 para 1, bem tranquilo. E é isso que eu faço. Então aqui no caso a concentração do sério era 0,1 molar, né? Acho que eu esqueci de colocar aqui uma coisa. Eu não coloquei no material, tá? Deixa eu consertar o material na hora da aula. 0,1 molar, tá? Opa, 0,1. Então aqui a concentração do sério é 0,1 molar e o volume que eu tenho que gastar dele para neutralizar o ferro, tá? E a concentração do ferro, isso aqui não tinha sido dito antes, não tinha. A concentração do ferro 2+, é 0,05 molar, tá? E o volume da amostra, e o volume da amostra é 100 ml. Tá? Então aqui nesse beckerzinho tem 100 ml. Tá? Então a concentração do ferro 2+, é 0,05 molar e o volume da amostra é 100 ml. Então a gente faz o cálculo aqui, a incógnita é o volume de titulante que vai cair da bureta, né? Então a gente faz o cálculo e o resultado dá 50 ml. Tá? Bom, depois indo adiante aqui nos cálculos, a gente tem o seguinte, ó, como é que faz o cálculo na região antes do ponto de equivalência? Então aqui o que a gente aprendeu é que a equação que a gente vai usar vai ser essa aqui, ó, tá? Essa aqui é a equação que a gente vai usar e aí aqui é o seguinte, ó, deixa eu pegar ah, eu não tinha escrito aqui porque eu tinha escrito aqui em cima, né? Agora que eu me dei conta. Mas aqui, ó, aqui eu acabei, porque a gente já viu isso antes, né? No fim, os potenciais das células ficaram aqui, ó. O potencial padrão das células, eles estão aqui, ó. Potencial padrão do primeiro, antes do ponto de equivalência, quem vai se descarregar no eletrodo é o ferro. E o potencial padrão de redução do ferro é 0,767, né? E esse potencial da célula aqui, que a gente está vendo aqui nos cálculos, não tá o 0,767, porque dali eu já descontei o 0,200 e pouco do eletrodo de referência, entenderam? Que era esse cálculo que a gente fez aquela hora aqui, quer ver? Eu vou mostrar o cálculo que a gente fez aquela hora. Ó, não fui muito didático ali, eu acho, né? Eu já fiz o cálculo, né? Ficou escondido, ó. Tá vendo aqui, ó? Antes do ponto de equivalência, a gente escreve
potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. E o potencial do ânodo é só esse número, porque ele não muda, então não precisa fazer conta, já está esse valor. E aí aqui eu já fiz a conta, ó, o 0,767 menos o 0,241 é que dá esse 0,526, entenderam? Então aqui no meu material, se vocês olharem aqui, eu já larguei falando 0,526, tá? Então aqui eu já descontei o potencial padrão de redução do ferro 3 virando ferro 2, né? E descontando já o potencial padrão do eletrodo de mercúrio, tá? Então já deu o valor direto aqui, ó. E tô pensando em arrumar isso aí. Vou dando aula aqui, vou arrumando. Acho que eu vou arrumar. Isso aqui é mais uma coisa para o cara se perder. Isso aqui já não é tão simples. Então eu vou aqui, ó, é esse valor aqui, ó, o 0. Ctrl C. Eu vou arrumar aqui, ó. Ctrl V. E tudo isso aqui menos, e era aquele valor lá que tá aqui. Ctrl C e Ctrl V. Beleza? Então tá aqui, ó. Potencial de célula, potencial do cátodo, tudo que está nessa parte aqui é o potencial do cátodo, aqui menos o potencial do ânodo. E agora, para mim, nessa equação aqui, ó, vou voltar de novo para mostrar uma coisa, né? Aqui em cima é a concentração do ferro 2, que é o produto, né? E aqui é a concentração do ferro 3, que é os reagentes. Então, nessa lógica aí, eu tenho que usar aquilo que a gente sempre faz, ó. A gente escreve a reação que está acontecendo na titulação, sério 4 cai da bureta, reage com ferro 2, que é o analito, e aí todo o sério 4 que cai da bureta vira sério 3 e o ferro 2 também vira ferro 3, né? E aqui eu inventei uma adição de 36 ml. Como a gente fez o cálculo e viu que o volume para chegar no ponto da equivalência é 50 ml, então a fração do analito é 50 de 50, tá? E eu adicionei 36 ml de titulante de uma quantidade que deveria ser 50. Então a fração adicionada de titulante vai ser exatamente a fração de sério 3+, que eu vou ter, e a fração de ferro 3+, né, também vai ser exatamente a fração de série 3+, que eu vou ter. E quanto que ainda tem de analito que não reagiu ali no Becker? Tem os 50 que tinha, menos o titulante que foi adicionado. Então fica essa continha aqui, 50 menos 36, tá? Que dá 14. Então, quando a gente vai fazer a equação de Nernst aqui nessa parte aqui do logaritmo, a parte de cima aqui, ó, o dividendo, a gente vai usar a fração só a fração do ferro 2+, né? A gente só coloca a fração aqui. Isso aqui já aconteceu com nós lá na volumetria ácido-base, de a gente em determinado cálculo só usar a fração e não ter aquele estresse de descobrir a concentração, pensar que sofreu diluição. Por que que a gente, eu vou repetir essa explicação. Por que que aqui eu posso usar só a fração do elemento e não estou estressado em ver a concentração real e até a diluição que sofreu, porque caiu 36 ml. Por quê? Porque depois que eu chegar no valor numérico aqui, eu vou dividir por outro valor numérico e vou usar esse número. Portanto, se eu só usar as frações e dividir uma pela outra, eu vou chegar no mesmo número que se eu fizer todo o cálculo para descobrir a verdadeira concentração, pensando na diluição do ferro 2 e também a verdadeira concentração do ferro 3, pensando na diluição, e aí for dividir um pelo outro, vai dar o mesmo resultado. Se alguém está duvidando, vai lá e faz então. Então isso aqui encurta a nossa vida. Então nesse caso a gente já pode usar só a fração aqui. E vejam que foi isso que eu coloquei. Aqui em cima eu coloquei a fração do ferro 2 e aqui embaixo eu coloquei a fração do ferro 3. Aí eu fiz essa conta aqui, fiz essa, dividi uma pela outra, fiz o log dela. Tá aqui, ó, essa conta aqui dá isso aqui, 0,388. Fiz o log desse valor, multipliquei por esse, tá? E aí chegou nesse valor aqui, ó. E aí agora sim dá para entender que esse 0,526 veio disso menos isso, né? Acho que agora dá uma melhorada aí. E aí fiz essa conta e está aqui o resultado. Então esse aqui é o cálculo do potencial da célula, o jeito de fazer o cálculo
no potencial da célula, né, até antes do ponto de equivalência. Então, é esse modelinho de cálculo aqui. Bem enxuto até, né? A gente nem fez muita coisa aqui, ó. Tá, toda a equação tá aqui, ó. É só esse cálculozinho aí. No ponto de equivalência, a gente já tinha feito. Então, eu vou voltar lá onde a gente já tinha feito, que é aquele cálculo bem, que acaba sendo bem simplório, né? Simplesmente foi somar os dois potenciais de redução dos elementos que se descarregam no eletrodo, potencial de redução do ferro, mais o potencial de redução do cério, dividir por 2 e depois descontar o potencial do ânodo, que é aquele, o 0,200 e... Nunca decoro esse valor aí. Ah, o 0,200 e pouco, aquele, né? Entenderam? Que é esse aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Esse que eu copiei aquela hora, ó, o 0,241, tá? Então, no ponto de equivalência, a conta foi essa. Foi somar esse potencial com esse, depois dividir por 2 e aí descontar o 0,241. Tá aqui escrito, irmão. Eu que não vi. E descontar o 0,241, que é o potencial do ânodo. Então, foi esse cálculo aqui feito no ponto de equivalência, tá? Por isso que eu botei aqui, ele já foi calculado antes lá, né? Perceba também que é quase que um ponto de apoio para a gente também, né? A volumetria de oxirredução eu acho ela muito interessante. Além dela ter muita teoria, mas depois nos cálculos até ficar simples, ela nos dá 3 pontos de apoio. A gente tem um ponto de apoio que é muito fácil de calcular antes do ponto de equivalência. A gente vê que é barbada calcular o potencial da célula no ponto de equivalência. E a gente vê que a gente tem um ponto de apoio depois do ponto de equivalência. E percebam que é uma coisa bem maluca também, é que esses pontos de apoio independem da concentração dos reagentes. Se tu for pensar assim, ó, vou fazer mais concentrado, que aí a curva fica de tal jeito. Não, esses pontos de apoio independem das concentrações, né? E depois do ponto de equivalência, é o mesmo esquema do cálculo aqui, ó, tá? Tu vê que aqui eu fiz certo, né? Certo não, eu fui mais didático, né? Ó, eu escrevi bem como eu arrumei aquela hora. O potencial da célula é o potencial padrão de redução do cério menos o valor da equação de Nernst ali, né, dividido por 1, que é um elétron só, vezes o logaritmo da concentração do cério produto, e aqui o cério reagente. O cério reagente é o que cai da bureta, o cério 4, e ele vira o cério 3+. Só que aí, após o ponto de equivalência, a gente vai ter que sempre considerar as adições, né? Então, aqui eu chutei uma adição de 63 ml. Então, a fração de sério 4+, que eu vou ter quando eu adicionei 63 ml vai ser os 50 que eu adicionei, aliás, os 63 que eu adicionei, melhor dizendo, menos os 50 que tinha, lembram? Na real, aqui eu fiquei com preguiça de fazer todo esse desenho de novo. Teria que fazer esse desenho de novo, né? E eu estou adicionando 63, mas tenho que descontar o 50, né? Entenderam? Então eu quis fazer mais rápido aqui, ó. Por isso que está esse número 13 aqui. O 13, na verdade, é o 63 que eu adicionei, mas só que eu tenho que descontar 50 ml que foi gasto para chegar no ponto de equivalência. Então a fração do sério 4+, é essa, 13 de 50, tá? E a fração do sério 3+, é essa aqui, 50 de 50, tá? O 3+ é essa, 50 de 50. E aí a gente faz a conta aqui, divide as duas... Aqui embaixo o cálculo. Divide as duas frações, tá? Faz a continha aqui. Aqui eu já fiz, ó, essa divisão aqui da 0, 3, 8, 4, 6. Fiz o log disso aqui, multipliquei por esse. Aí deu esse número aqui, ó, o 0,3,035. E aí então é esse número menos esse menos esse. Faz a continha lá, tá aqui o resultado. Então o modelo de cálculo tá aqui, certo? Então, tá estourando meu tempo aqui, vou encerrar esse vídeo aqui, que a gente viu então, digamos, toda a teoria aqui por trás da volumetria de oxirredução, né, e já viu também como que a gente faz o cálculo. Mas então, assim, ó, é só esse tipo de cálculo também, não tem assim, se for isso, se for aquilo, não. Só tem que prestar atenção nas estequiometrias, uma coisa que tem que prestar atenção é no número de elétron aqui embaixo, mas o modelo de cálculo é esse, tá? Então, vou fechar o vídeo aqui.